Que a paz de Jesus seja sobre a sua vida. Nós temos aqui uma palavra para edificar a sua fé, a sua vida espiritual. Peço a você para ficar conosco até o final, vai ser breve, não costuma passar de 10 minutos. E que você assista o vídeo até o fim, que você deixe lá sua curtida. Se você não gostar, depois você tira o seu like. Mas eu acho que você vai gostar porque é a palavra de Deus. Que depois você compartilhe com alguém que esteja necessitando. Deixe lá seu comentário para dar engajamento no canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você recebeu pelo WhatsApp, vem um linkzinho azul, clica lá em cima para você sendo direcionado para o YouTube. Lá você vai poder curtir e compartilhar, tá bem? Mateus 28 diz assim: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: Salve! E elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo, vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Aqui está falando sobre a ressurreição de Jesus. Jesus ele havia prometido que ele seria morto, que ele seria entregue ali aos tribunais, que ele ia sofrer muito, que ele ia padecer, que ele ia morrer, mas ele havia avisado aos seus discípulos que ele também ia ressuscitar. E as pessoas, os discípulos acreditaram em Jesus, acreditavam. Mas outras pessoas em volta ficavam duvidando. Eles não acreditavam, os judeus não acreditavam nem que Jesus era o Filho de Deus, não é? Tanto que a gente sabe que os judeus estão aguardando Jesus até hoje. Então, aqui, os discípulos, eles sabiam que Jesus, ele ia voltar. Jesus, então, ele morreu. O corpo dele foi conduzido ao sepulcro, foi colocado lá, todo preparado, e ali ficou uma forte guarnição, Muitos guardas protegendo ali o sepulcro de Jesus, porque ele já tinha avisado que ele ia ressuscitar. Então eles estavam pensando assim: certamente o povo lá, os cristãos, vão vir roubar o corpo de Jesus, então vamos guardá-lo com toda a segurança. Os guardas ficaram ali. Mas Deus, ele tinha um plano, e quando Deus tem um plano, quando Deus faz uma promessa, ele cumpre a promessa. Não importa o quanto demore. E o que aconteceu? Deus fez abalar, Deus fez com que houvesse ali um estrondo, tudo se abalou, desceu um anjo do céu e ali os guardas desmaiaram. Mas naquele momento, Jesus ele já havia ressuscitado, não é? E quando a pedra rola do lugar, o anjo fala: olhem, vejam, ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Agora vão e contem para os discípulos dele. E aquelas mulheres amedrontadas, elas saem correndo dali. E no caminho, que coisa linda, elas encontram Jesus ressurreto, todo perfeito, todo lindo. E elas encontram Jesus e Jesus diz para elas: não temam, vão contar aos meus discípulos e digam a eles que se encontrem comigo na Galileia. Aqui a gente pode ver o poder de Deus. Às vezes Deus ele fala assim: eu vou fazer uma promessa. E essa promessa aqui foi das mais lindas que a gente possa ouvir, meus queridos. Porque Jesus morreu e ressuscitou, morreu para derramar o sangue dele em nosso favor. E ele está provando aqui que ele cumpre promessa. Ele começou a cumprir essa promessa linda. Foi das mais lindas na vida do ser humano que Deus fez. Foi isso aqui, sabe por quê? Através do sangue de Jesus nós obtemos perdão dos nossos pecados. E o que eu gostaria de falar com você, sabe o quê? Que os discípulos esperaram. E eles ouviram Jesus falar: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Eu imagino que os discípulos ficavam assim: mas que coisa, né? Eles ficavam ouvindo aquilo, mas um dia aconteceu. E quando aconteceu, eles já não esperavam mais.
eles já não aguardavam mais com aquela, sabe, com aquela certeza, assim, tipo, parece que eles tinham esquecido do que Jesus tinha falado. Mais ou menos isso, entende? E aconteceu, e os discípulos ficaram assim, ó, né? Assim, nossa, é mesmo, Jesus ressuscitou mesmo, que alegria! Parece que eles tinham se esquecido, mas Jesus ressuscitou. Deus, quando ele coloca uma promessa, ele faz uma promessa, parece demorar, mas ele cumpre a promessa. Jesus prometeu que iria voltar, prometeu que ia ressuscitar e ele ressuscitou. No tempo certo aconteceu ali, toda aquela situação, aconteceu o terremoto, foi tudo proposital da parte de Deus, para que houvesse ali a ressurreição de Jesus. E os soldados que estavam ali tentando impedir, eles desmaiaram e não puderam fazer nada. Não é? Jesus, ele ressuscitou, o anjo deu o anúncio de vitória para as mulheres. Veio o anjo do Senhor e disse para elas, para irem contar para os seus discípulos. O que a gente pode aprender com isso daqui? Sabe o que a gente pode aprender? Olha, Deus, ele prometeu e eles já estavam aguardando há muito tempo. Aquilo que Deus promete, Deus, ele cumpre porque ele é fiel. No tempo certo, Deus, ele move céus e terra. Nem que ele tenha que fazer um terremoto, ele move céus e terra em nosso favor, como ele fez para ressuscitar Jesus, para que hoje nós tivéssemos livre acesso entre Deus e nós, né? E o anjo, ele vem dar a notícia. Deus, ele pode usar um anjo para vir em tua direção. Eu não quero dizer que você vai ter visão, não, tá? Eu não quero dizer que você vai começar a ver anjo. Se Deus quiser que você veja, você vai ver. Mas não que vai ser coisa da tua cabeça. Mas Deus, ele pode usar alguém da parte dele para vir te dar um anúncio de vitória. Acredite nos profetas do Senhor, acredite na palavra do Senhor. Quando Deus disser que tem coisa linda para fazer na sua vida, porque ele promete e ele cumpre. Deus quer que você testemunhe do poder dele em sua vida. Quando o anjo falou assim, ó, agora vá e conte para os discípulos dele. E Jesus também, quando encontrou com elas, vá e conte, vá e fale. Nós precisamos contar do testemunho de Jesus, contar aquilo que ele fez na nossa vida, contar de suas maravilhas, contar das bênçãos que ele derrama sobre nós. Muitas das vezes, ó, nós somos salvos em Cristo Jesus. Você é salvo em Cristo Jesus? Então, se você é salvo, você precisa contar do amor de Jesus. A gente não pode ficar com a boca fechada e muitas das vezes você não vai poder falar. De repente, o seu ambiente de trabalho é proibido, mas você pode testemunhar do amor de Deus. Não há maior fala do que o seu testemunho do poder de Deus. Nós precisamos falar, nós precisamos testemunhar e também sobre as bênçãos que Deus derrama sobre a sua vida. Nós precisamos ser mais gratos, sabe? Que coisa linda foi. Jesus ressuscitou aquelas mulheres, elas adoraram Jesus. Quando elas viram Jesus no caminho, elas foram até os pés dele e o beijaram. Isso é um ato de adoração. Nós precisamos adorar a Deus pelo que ele faz na nossa vida. Como que nós temos feito? Deus tem derramado bênção e de repente esse vídeo chegou até você e você tá assim, Kelly, não, a minha promessa eu tô esperando até hoje. Ainda não se cumpriu. Ó, os discípulos também não estavam mais esperando. E olha que tinha se passado pouco tempo. Jesus estava com eles há 3 anos. Se bem que sobre Jesus já havia sido predito lá em Isaías, não é? Já, ó, há centenas de anos antes de Jesus vir ao mundo. Então, eles já tinham esquecido. E ali foi cumprida a promessa que Deus fez na tua vida, ele vai cumprir. Quando Noé estava construindo a arca, estavam zombando de Noé, porque naquele tempo não chovia. E Deus cumpriu a promessa, Deus enviou uma grande chuva e fez com que o barco, começasse um grande barco, um barco pesado, começasse a se movimentar. E todo aquele povo que não quis aceitar ali a instrução de Deus através de Noé, aquele povo morreu afogado. Então a gente precisa aceitar as orientações do Senhor. Aceite hoje as orientações do Senhor. Receba hoje Jesus como seu Salvador. Acredite na palavra de Deus. Procure uma igreja próxima da sua casa para você congregar. Seja você uma bênção. Não desanime por causa das situações da vida, sabe? Não desanime se de repente você tá assim, Kelly, mas Jesus prometeu, o ministério dele foi de 3 anos na terra, né? Jesus prometeu para os discípulos, falou para eles e cumpriu em 3 anos. A minha, eu já estou esperando a minha promessa, 5 anos.
há 10 anos, a gente precisa, para ver a promessa cumprida, fazer a nossa parte. A gente precisa orar, a gente precisa, meditar na palavra. A gente não pode deixar de acreditar, é verdade, como eu tenho falado aqui nos vídeos, nós somos seres humanos e às vezes a nossa fé, ela tá igual uma chama de vela, assim, fraquinha, mais para apagar do que para acender. Nós somos seres humanos, sabe? Não tem crente que vá para a igreja todos os dias que esteja plenamente renovado todos os dias. Às vezes até o crente que vai todo dia para a igreja, às vezes ele vai se arrastando também. Ele tem problema também. Para você que está aí, que pensa que vida de crente é boa, é maravilha, não é não. É luta também. Então, meu querido, minha querida, não desanime. Se a tua fé está fraquinha, persevera, busca o Senhor, continua lutando. Você está fazendo um tratamento, continua lutando, continua buscando, continua indo no médico, continua fazendo a tua parte, porque Deus é fiel. No tempo dele, ele vai fazer alguma coisa. Se ele fez promessa, ele vai cumprir promessa. Quem sou eu para dizer o que Deus vai fazer? Mas Deus é fiel e ele fala ao teu coração, ele fala contigo. Confie somente no Senhor, porque ele é fiel. Eu quero orar por você e acredite, haverá um lindo testemunho se você se manter na posição. Você já sabe qual é, né? Oração, meditação da palavra e adoração. Mantenha-se na posição, porque Deus é fiel. Faz a tua parte, que Deus vai fazer a dele. Vamos orar. Deus Santo, Forte e Poderoso, obrigada por essa palavra. Deus, que o seu Deus esteja cuidando dessa vida, fortalecendo a vida dela, de sua família, suprindo suas necessidades, meu Deus. Alivia a ansiedade em nome de Jesus. Alivia, Senhor Deus, cura depressão, Pai, síndrome de pânico, meu Deus, sensação de perseguição. Protege essa vida, guarda a vida dela, da calma, da paz, que ela receba Jesus como seu Salvador. Em nome de Jesus, Pai, assim eu oro em nome de Cristo. Amém. Fique você na paz de Jesus. Um abraço.